Pessoal, semana passada começamos a falar sobre autoria e data, além de ter falado sobre título, né, propriamente dito. Então nós começamos a falar sobre quem era Paulo em si, apresentar o autor da carta. Falamos sobre seu nascimento, onde ele morou, né, as possibilidades de quem pode ter sido judeu ou não, pelo fato dele ter duas nacionalidades. Falamos também acerca da sua conversão. Nós estamos vindo nesta jornada aqui, apresentando quem é o autor da carta. E começamos a falar, inclusive, acerca das suas viagens missionárias. Ainda estamos falando sobre o autor da carta. Não estou entrando nos pormenores da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo existem livros escritos acerca do apóstolo Paulo. Eu não vou ser aqui prepotente de falar que estou falando da vida dele. Não é isso, não estou falando da vida dele aqui, mas estou colocando alguns pontos que eu acho interessante sabermos, bem resumidamente, para nos situarmos e nos aproximarmos um pouco mais do autor da carta. Ele fez 3 viagens missionárias, falei da primeira viagem, semana passada, depois falei da segunda viagem, e agora chegamos na terceira viagem do apóstolo Paulo, que aconteceu, que está registrado em Atos capítulo 18, versículo 23, até Atos capítulo 20, versículo 38. E nesse período Paulo pregou na Ásia Menor. Então aqui Deus usou Paulo para realizar muitos milagres, logicamente, para a confirmação e a expansão do Evangelho. Lógico, Deus, quando ele realiza as coisas, ele sempre realiza com propósitos bem definidos. Deus não está realizando as coisas do nada, e a gente percebe isso nas Escrituras. Né? Por exemplo, em Troade, lá em Atos capítulo 26, versículos de 7 a 11. Eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir agora. Como eu disse, vamos nos concentrar mais nos versículos de Romanos. Em Atos 26, de 7 a 11, diz o seguinte: é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer tudo o possível, ou todo o possível, para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Paulo está falando dele aqui, né? Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na cadeia. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles, ou seja, ele condenava a morte também. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Isso tudo está registrado aqui em Atos 26, 11. Paulo, juntamente com seu colega de ministério, enfrentou problemas. Porque o comércio do ocultismo na cidade de Éfeso foi afetado grandemente pela pregação do Evangelho. Até hoje, a estátua da deusa de Éfeso está lá. Eu tirei a foto dela lá, no mesmo lugar, do lado da biblioteca da cidade antiga de Éfeso, a cidade antiga a qual Paulo andou naquele período. Está lá a estátua até hoje, inteira, intacta. Né? Então, em Éfeso, por exemplo, Demétrio criou um tumulto, porque Demétrio era um comerciante que estava tendo prejuízos financeiros por causa da pregação do Evangelho que Paulo estava tendo ali. Então Paulo sempre passou por testes, sempre passou por dificuldades. A perseguição e a oposição a Paulo, a mensagem que ele pregava, sempre foram latentes, reais. E ele sempre, através do seu testemunho ali, fortificando os crentes com a sua mensagem, com o seu testemunho. Quando voltou para Jerusalém, levando ali uma oferta, porque por onde ele passava ele recolhia ofertas para o povo de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que estava padecendo muita necessidade, ele foi falsamente, de novo, acusado por alguns judeus. Você encontra isso lá em Atos capítulo 21.
E nesta acusação houve um espancamento por uma população muito enfurecida. E nesse espancamento, Paulo teve que ser resgatado por soldados romanos, porque senão aquele povo ia matá-lo, essa é a verdade. Tão forte estava sendo o negócio. Então, os soldados prenderam Paulo, porque era um espancamento, porque estavam acusando Paulo de criar tumulto, de pregar contra o governo, um monte de coisa, um monte de fake news ali sobre ele. E então, dois governadores romanos, neste caso Félix e Fausto, assim como Herodes, Agripa, nessa situação, não foram capazes de condenar Paulo de coisa alguma. Eles não condenaram Paulo de nada. Mas a pressão exercida pelos líderes judeus, os mesmos líderes judeus que acusaram na época Jesus e etc. e tal, fez com que Paulo ficasse preso por uma guarda romana. 2 anos depois disso, o apóstolo Paulo ali exerceu seus direitos de cidadão romano. E ele pegou e falou, tá bom, então eu vou apelar a César para que eu seja julgado por ele. E nesta situação, irmãos, aqui, nesta situação, foi o gatilho para que o apóstolo Paulo começasse uma viagem para a cidade de Roma. Seria a primeira vez que o apóstolo Paulo chegaria em Roma. Ele não tinha estado em Roma ainda. Já tinha escrito livro, já tinha feito tudo, mas ainda não tinha estado em Roma. Atos capítulo 27 e 28 fala aí sobre essa viagem, né, que foi uma viagem bem turbulenta. Para ter ideia, ele passou por uma tempestade, ficou ilhado em uma ilha ali durante algumas semanas, até que chegou a Roma. O Novo Testamento, irmãos, não traz informações diretas. Aliás, não traz informação nenhuma da morte do apóstolo Paulo. Alguém conhece alguma informação da morte do apóstolo Paulo registrado no Novo Testamento? Nós não temos. Não temos. Muitos estudiosos hoje, para vocês terem ideia, creem que César, porque ele apelou a César, creem que César nem matou o apóstolo Paulo ou nem condenou o apóstolo Paulo. Isso é lógico. A gente sabe que quem mandou matar o apóstolo Paulo não foi César. E muitos estudiosos acham que pelo fato de César ter libertado o apóstolo Paulo, Paulo conseguiu cumprir o seu objetivo, que era ir até a Espanha. Essa é uma visão. É uma posição. Romanos capítulo 15, versículo 24, e aí você pode abrir a sua Bíblia se você quiser, porque estamos falando de Romanos. Ele diz o seguinte na carta, e ele escreveu isso bem antes de ter estado em Roma. Planejo fazê-lo quando for a Roma. Ou seja, Paulo tinha intenção de visitar a igreja de Roma, os irmãos de Roma, mas com o objetivo de chegar à Espanha. Esse era o planejamento dele. Ele sempre trabalhou de uma forma bem planejada. A gente sempre percebeu isso nas características do trabalho que Paulo fez. Então ele fala, espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, qual era o planejamento de Paulo aqui quando escreveu para Roma? Que ele iria para a Espanha e que, parando em Roma, ele abençoaria ali os irmãos, ensinaria tal, conheceria a igreja, porque ele não conhecia o povo de Roma também poderia apoiá-lo. E o apoio aqui, gente, é apoio financeiro, apoio de mantimento, é apoio pessoal, enfim, vários tipos de apoio para que ele chegasse até a Espanha. E o 15:28 diz o seguinte, Romanos 15:28. Assim, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Ele de novo reafirma que queria ir à Espanha e passaria por Roma. Ok? Sempre foi o plano de Paulo, ir à Espanha. Existem 2 vertentes aqui. Uma vertente diz que Paulo não chegou a ir à Espanha e que ele foi morto nesta prisão domiciliar que ele ficou ali em Roma durante um tempo, e ele não saiu livre dali.
Existe uma outra vertente que diz que ele sim, ele foi liberto nessa época. Ele foi à Espanha. Quando lá na Espanha, na volta, aconteceu dele ser preso de novo. E aí ele foi jogado num calabouço, etc, etc, etc. E aí então ele foi morto nessa situação. Mas eu quero colocar aqui uma situação somente para apimentar um pouquinho essa discussão. Existem dois livros que foram escritos antes do ano 200, que fazem uma citação do apóstolo Paulo. Não são livros da Bíblia, mas são livros escritos por crentes da época. Aqueles chamados pais da igreja, por exemplo, ou aqueles que vieram após os pais da igreja, etc. Né? Existe uma epístola chamada Primeira Epístola de Clemente, foi escrito no ano de 95 depois de Cristo, bem próximo do apóstolo Paulo, e no ano 95 depois de Cristo, possivelmente o apóstolo João ainda estava vivo. Né? Então, a epístola de Clemente, lá em 1 Clemente 5, 5 a 6, isso não é livro da Bíblia, não é um livro inspirado, mas é um registro histórico que a gente pode ter aqui. Tá? Ele escreveu o seguinte, falando sobre Paulo: pregou no Oriente e no Ocidente, ganhou a glória genuína por sua fé, tendo ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançando os limites mais distantes do Ocidente. Irmãos e amigos que estão aqui, o que eu quero dizer com isso? O termo os limites mais distantes do Ocidente, para o povo romano daquela época de Clemente, fazia referência à Espanha. Entenderam o que eu disse aqui ou não? Ou seja, Clemente, em seus escritos no ano de 95, disse que Paulo foi à Espanha. E a Espanha é muito interessante. Por que o apóstolo Paulo queria ir à Espanha? A Espanha era o lar dos filósofos mais importantes daquela época. Se você observa, quando Paulo esteve no Areópago, não fala sobre os filósofos importantes do mundo grego naquela época, porque eles viviam na Espanha naquele momento. Então, tinha Marcial, que era o mestre dos epigramas, Lucano, que era um poeta épico, Pompônio, enfim, vários, Quintiliano, que talvez seja um dos mais conhecidos, o mestre da oratória romana, né, e outros. Então Paulo queria ir para lá. Logicamente, Paulo tinha sua estratégia, não é? Ele queria ir para lá porque lá a nata do conhecimento estava lá e Paulo queria entrar ali com o evangelho. Sensacional isso, não é? Eusébio, que também escreveu sobre Paulo, mas aqui já no ano de 325 depois de Cristo. Ele também apoia que o apóstolo Paulo tenha ido para Roma. E que foi preso quando voltou, por volta de 65 a 67, a gente pode ver essa referência lá em 2 Timóteo 4, 6, né? Mais ou menos, uma coisa assim. Então ele acredita que Paulo foi à Espanha e na volta, no ano 65, 67 mais ou menos, 68, ele foi preso e foi morto ali, naquela situação. Aí já por Nero, né? Aí já por Nero. Outra posição diz, como eu disse para vocês, que nada disso aconteceu, mas acredita que Paulo realmente foi morto em 65, entre 65 e 68. Isso é indiscutível, né? Por causa dessa referência de 2 Timóteo. Mas existem essas duas posições aí. Okay? Enfim, se você perguntar para mim, mas, pastor, o que você acha em si? Eu não acho nada. Para mim, tanto importa se ele foi para a Espanha ou não. Entendeu? Porque esse homem aqui, o que ele fez para o Evangelho foi fenomenal. O legado que ele deixou para o Evangelho foi fenomenal, a ponto de Deus usá-lo para inspirar grande parte do Novo Testamento. Entendeu? Então é fantástico, né? Em si, mas essas referências históricas de pessoas próximas é muito importante e devem ser levadas em consideração. Embora Paulo estivesse fisicamente fraco, Paulo possuía, irmãos, assim, uma força interior, uma energia
que o Espírito Santo dava a ele que era esplêndida. Nada parava ele. Ele estava preso em Roma com o objetivo de ir viajar para outro lugar. Ele estava preso em Roma e escrevendo as cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, etc. Cartas que são magníficas, cartas que quando você está, por exemplo, deprimido, você lê Filipenses, você fala, poxa vida, como que eu vou ficar deprimido lendo uma carta como Filipenses, de um homem que estava preso, que não sabia se ia ser liberto ou não. Então, o Espírito Santo dava a ele uma força gigantesca, né? E a graça de Deus, ela sempre foi suficiente para atender às necessidades do apóstolo Paulo. Sempre foi suficiente. Vamos abrir um texto aqui, 2 Coríntios 12. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Conhece alguém que consegue falar isso aqui? Alguém de vocês conhece? Perceberam o nível que ele chegou? O nível que ele chegou? Ele falou para mim, ele diz o seguinte, olha, a graça de Deus é suficiente, eu não preciso de mais nada. Eu me gloriarei, ou seja, eu ficarei contente, eu ficarei alegre, eu ficarei satisfeito e ainda mais alegre em minhas fraquezas. Sabe, irmãos, como lidar, e aí eu estou falando aqui do nosso dia a dia, como nós crentes podemos ter mentes de cristais com o Espírito Santo que faz isso com uma pessoa. Eu me questiono nisso. Como que existem crentes que se machucam tão fácil com as circunstâncias da vida? Poxa, porque o Espírito Santo que está aqui neste homem é o mesmo que está em mim e está em você. Ele fala, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Tem gente que fica em necessidade e já era. O mundo cai. Aí você fala, mas e o Espírito Santo, como é que está em você? Não, mas é difícil, né, pastor? Ninguém nunca disse que é fácil. Era fácil para o apóstolo Paulo? Não era. Eu não passei nem um terço do que ele passou. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui passou. Não era fácil para ele. Mas qual era o estado emocional que ele decidiu ter, por causa da proximidade que ele tinha com Deus? Tudo isso por causa da proximidade que ele tinha com Deus. Não era ele por ele. Era ele pela graça. Isso aqui não é egocentrismo ou humanismo puro. Não. Quando ele fala, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, não tem nada a ver com humanismo, porque o texto começa, minha graça é suficiente para você. Ou seja, tudo isso era baseado em graça. Proximidade de Deus. Por isso que quando ele estava preso, ele e Silas, eles cantaram. Por quê? Estou preso aqui. Ah, quer saber? Dane-se que eu estou preso aqui. A minha vida é de Deus, então vamos ver o que vai acontecer. Em vez de ficar lá roendo unha, tirando os cabelos, perdendo peso, tomando remédio e tudo mais, porque estava preso. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Qual é a lição? Percebeu? Qual é a lição que nós podemos tirar disso para mim e para você no nosso dia a dia? Eu acho que isso é importante refletirmos, tá? Ok? Então, desafio para vocês refletirem aí. Posso falar uma coisa? Lógico.
como que chega nesse nível de elevação total? Porque a gente está em desvantagem, né? Porque, entre aspas, ele encontrou Cristo. A gente não da mesma forma, vamos dizer assim. E essa espiritualidade dele, porque como que alcança? Eu fiquei aqui agora pensando como que chega, porque no primeiro momento de desafio a gente vai bloquear, enfim, até recuperar a sanidade mental e entender, né? Tem alguma técnica? Cara, quando a gente olha para a vida dele, você usou um termo muito interessante. Ele viu Cristo. Ele esteve com Cristo. É verdade. Ele viu Cristo no caminho de Damasco. No deserto da Arábia, ele esteve com Cristo. Porque ele mesmo diz isso, né? Porque Cristo ensinou coisas para ele. Ok? Ele diz em 1 Coríntios que ele recebeu ensinamentos do Senhor, etc. Mas depois disso, o que ele tinha no dia a dia? Quando ele estava viajando, quando ele naufragou lá no mar, quando ele estava sendo açoitado, espancado, onde estava Cristo? Entendeu? Será que no mesmo lugar que está hoje para nós? Onde está Cristo hoje para nós? Está em nossos corações, pela habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que capacita. Filipenses 4,13, vamos ler aqui. Ainda respondendo você, Roberta. Filipenses 4, versículo 5, ele diz o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. No versículo 4 ele já fala: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Aqui ele estava preso lá em Roma, tá? Quando ele escreveu isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui já dá uma dica de como ele vivia. Percebeu aqui ou não? Sim. Né? E olha o que ele diz no 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha isso aqui. Guardará o quê? Seus corações e suas mentes. Olha que fantástico. Aqui ele dá a fórmula, né? Não estou dizendo aqui, gente, que a gente não vai ter problemas, porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Não é isso, eu não estou generalizando nada aqui, tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é que ele, o apóstolo Paulo, ele praticava aquilo que nós chamamos de eu não quero nem saber. Quando eu leio e vejo a vida do apóstolo Paulo, eu entendo isso. Para ele, ele vivia como se, eu não quero nem saber se eu vou ser preso, se eu não vou, se eu vou ficar doente, se eu não vou, eu não quero nem saber. A graça de Deus para mim é suficiente. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, quando ele fala não andem ansiosos por coisa alguma, é isso. Basta cada dia seu próprio mal. Eu estou ansioso, eu vou buscar Deus em oração, eu vou suplicar, eu vou agir, eu vou trabalhar com ações de graça. Ações de graça é ação. Eu vou apresentar os meus pedidos a Deus, porque quando eu oro, quando eu me aproximo de Deus, ele está falando de proximidade de Deus aqui, quando eu me aproximo de Deus, a paz de Deus vai estar em mim. E essa paz, ela excede todo e qualquer entendimento que as pessoas ou eu mesmo possa ter. Por quê? Porque essa paz vai guardar o meu coração e a minha mente. E aqui ele dá ênfase de coração e mente para colocar o ser como um todo. Razão e não razão, físico e não físico. O que ele está dizendo é que Deus vai guardar o todo. Deus vai guardar o todo. Agora, quem consegue fazer isso? É muito pessoal. É sua relação com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse e tal. Estou dizendo, sei o que é passar necessidade, sei que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, tendo pouco,
tudo posso naquele que me fortalece. Agora, olha o que ele diz assim, ó, aprendi a adaptar-me a qualquer situação. Veja, ele está dizendo aqui que ele não era desse jeito, ele aprendeu a ser. Então é um processo. É um processo de aprendizagem. Entendeu, Roberto? Sim. Sim. É um processo de aprendizagem, ok? Fala, Abimael. Só para contribuir aí, essa questão de ter visto Jesus, Judas também viu, participou lá, e os demais discípulos também viram. E cada um teve uma intensidade e um grau de envolvimento diferente do outro. É verdade. João era o discípulo amado. Paulo já teve essa questão de que ele negou a si mesmo. Ele tomou aquele versículo, negou a si mesmo e falou, olha, já que eu perseguia, de agora em diante, não importa, o que morrer é lucro. Exato, é isso aí. Né? É verdade. Então, é o grau de envolvimento. Eu creio que nós hoje podemos ter a mesma vamos dizer assim, participação no reino de Deus, não sei como Paulo, né? Depende, como o pastor falou, individualmente aí, de cada um de nós, mas depende do nosso grau de envolvimento, negando a si mesmo e sabendo que tudo vem desse Cristo, ao qual agora nós fazemos parte dessa família aí de Deus. É verdade, é verdade. Então, é o grau de envolvimento que nos fará ser agraciados, suportar mais, que nem o pastor falou, um espinho fura o dedinho do pé dele, ele já fala que é um tumulto, a tempestade na vida dele, outro está passando por diversos tipos de doença, provação na vida dele, e ele está lá firme, contente. Então a gente, na caminhada cristã, a gente vê isso mesmo. É verdade, é verdade. Pessoas que estão mais envolvidas e pessoas que estão menos envolvidas no reino. Isso não quer dizer que aquela pessoa não seja salva. Isso, é um processo que ele está passando. Exato. E uns se envolvem mais, outros menos. Uns são usados mais, outros menos. E também tem a questão do mistério de Deus. Deus usa cada um conforme a sua graça e conforme a sua vontade e soberania. Exato, é isso. A vida é uma carreira, né? Aprendemos, praticamos, aprendemos mais, praticamos, desaprendemos, depois temos que aprender de novo. Paulo coloca ali, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. A vida é uma carreira, aprendizado constante acerca de Deus, sobre Deus e como viver com Deus, né? Muito bem, não sei se respondemos. Respondemos, Roberto? Claramente. Perfeito. Qual é a origem dessa carta de Romanos? Bom, Paulo escreveu a epístola aos Romanos em Corinto, na cidade de Corinto, tá? Conforme indica as referências que ele faz a Febe, por exemplo. Em Romanos 16, 1, vamos ler Romanos 16, 1? Recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Né? Então, ela era essa serva da igreja de Cencreia. Cencreia era um ponto, aliás, Cencreia era um porto da cidade de Corinto. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Fala também de Erasmo, né, 23. Todos estes estavam ligados aos irmãos de Corinto, à igreja de Corinto. Tá? Então essas referências internas nos levam a crer que Paulo escreveu a carta aos Romanos de Corinto. Tá certo? O apóstolo escreveu a carta perto do fim da sua terceira viagem. Viagem missionária que provavelmente ali, entre 56 depois de Cristo, ali, quando se preparava para partir de volta à Palestina como oferta para os pobres ali, na segunda viagem, terceira, agora fiquei confuso, para partir com os pobres da igreja ali, de Jerusalém. Capítulo 15, versículo 25 aqui de Romanos. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então ele estava em Corinto e ele ia partir para Jerusalém a serviço dos santos, era para levar as ofertas ali
que os irmãos deram para ele, né, para que ele pudesse abençoar os irmãos lá da cidade de Jerusalém, que estavam padecendo muita necessidade. Tá certo? Qual é o cenário desta carta? Qual o contexto ali? Bom, Roma, pessoal, era logicamente a capital do império, a cidade mais importante que existia naquele tempo. Tá? O poder emanava de Roma. Né? Quando você ouve, todos os caminhos levam a Deus, é um ditado romano, esse ditado, do Império Romano em si. Porque todos os caminhos conduziam para Roma. E Roma ele se espalhou de uma forma gigantesca. A gente andando na Turquia, e Turquia está longe de Roma. Né? Seja Istambul, seja Capadócia, seja Éfeso, seja Esmirna, seja qualquer que for ali na Ásia Menor, você vê até hoje as construções romanas. E gregas também, tá? Mas grego-romana a gente encontra ali. As construções, aquele aquaduto passando. Istambul tem o aquaduto lá passando em Istambul até hoje. Construções romanas, então Roma se expandiu de uma forma gigantesca, gigantesca. Ela foi fundada em torno de 753 a.C., mas ela não é mencionada nas escrituras no Antigo Testamento. Você não encontra no Antigo Testamento menção a Roma. Não encontra, nós só vamos encontrar mais para frente. Nos dias de Paulo, a população da cidade era de mais de 1 milhão de pessoas, estima-se aqui. Só que a grande questão é o seguinte, como era o império? Ele era grande, e ele saía consumindo tudo que estava em volta. A maioria das pessoas que compunham este milhão eram de escravos. Né? Roma tinha mais escravos do que moradores. E tinham construções gigantes. Bom, a gente consegue ver por aí algumas coisas. Né? Até hoje temos o Coliseu ali, em pé, que era uma construção magnífica. Tinha os circos de Máximos, tinha um fórum, enfim. E algumas outras construções que existem até hoje em pé, ali na cidade de Roma. De acordo com a tradição, e aí, irmãos, eu falo de acordo com a tradição porque não existe referência escriturística neotestamentária acerca da morte de Paulo. De acordo com a tradição, Paulo foi morto fora da cidade de Roma, no local chamado Vila Ostia, durante o reinado de Nero. Okay? Então, segundo a tradição, foi isso que aconteceu. É provável que a igreja de Roma tinha sido fundada por alguns irmãos que foram convertidos no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, versículo 10, nós encontramos uma referência aqui. Vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 10. Visitantes vindos de Roma. Viu aí, né? Então, muitos creem que esses convertidos da cidade de Roma são aqueles que foram convertidos aqui na festa de Pentecostes e então eles voltaram para a cidade de Roma e continuaram a se congregar ali, a se reunir, etc. e tal. Há muito tempo Paulo sonhava em visitar Roma, como eu disse, mas ele sempre foi impedido de ir visitar Roma. Romanos capítulo 1, versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Perceberam aqui? Né? Então, ele sempre teve essa ideia de ir até Roma. O principal propósito de Paulo, ao escrever aos romanos, era ensinar as grandes verdades do Evangelho a respeito da graça para os cristãos que nunca haviam recebido instrução dos apóstolos. Eles estavam lá isolados. Nunca tinham recebido nenhum apóstolo para ensinar, para instruir, etc, etc. Então, este era o propósito maior do apóstolo Paulo em ir até Roma. Né? Ensinar o Evangelho acerca da graça àqueles cristãos. Porque, irmãos, assim, se você ler o livro de Atos não tem final, né? Você não encontra o final da história, o final do livro de Atos, porque a igreja continua até hoje e vai continuar até a volta de Cristo. Mas você percebe que tem a fundação da igreja, Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Roma está aqui no confins da terra.
Né? Então a igreja ela foi inaugurada nos confins da terra por Pedro. Ela foi inaugurada nos confins da terra por Pedro. Que é ali o momento em que Pedro ora com os irmãos e os irmãos recebem o Espírito Santo, etc. e tal. Né? Então ali é o início da igreja até os confins da terra. Mas esses irmãos eles precisavam ser discipulados na doutrina dos apóstolos, como diz em Atos capítulo 2. E os irmãos eles aceitavam a Cristo, eles recebiam a doutrina dos apóstolos, permaneciam na comunhão e perseveravam, etc. Paulo se apresenta nessa carta a um grupo de pessoas ao qual ele nunca viu, ele nunca esteve junto, mas esperava visitar por algumas razões. Nós podemos ver que Paulo queria edificar os irmãos ali, capítulo 1, versículo 11 de Romanos, aí mesmo. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês um dom espiritual para fortalecê-los. Isso é edificação, ou seja, fortalecimento dos irmãos. Versículo 15, já li, né? Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Capítulo 1 ainda. Capítulo 1, versículo 12, já lemos. Isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Paulo queria encorajar os irmãos na fé ali. E ele repete isso lá no capítulo 15, versículo 32 e versículo 30 também, para que orem uns por os outros. Né? E também, lógico, ele tinha como propósito, como eu disse anteriormente, ter a ajuda destes irmãos para que pudesse ir até a Espanha. Okay? Paulo, ele não escreveu a carta aos romanos para corrigir nenhuma teologia incorreta, como você encontra, por exemplo, em Corinto, né? Ou como você encontra, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, que Paulo escreve ali para ajustar o entendimento daqueles irmãos acerca da escatologia. Ele também não escreve a carta aos romanos para repreender uma maneira errada de viver daquela igreja. Nós não encontramos isso. A igreja de Roma era, aparentemente, doutrinariamente sadia. Paulo ele somente ouvia falar. Ele recebia notícias. Por exemplo, ele conheceu Priscila, conheceu Áquila, que vieram de Roma, fugidos de Roma. Eles saíram fugidos de Roma e se encontraram com Paulo depois, em Corinto, possivelmente. Possivelmente não, em Corinto, né? Então, ele não escreveu para corrigir um problema doutrinário ou para repreender ou para nada disso. Mas ele escreveu para dar ensinamentos doutrinários para essa igreja. Ele escreveu para dar ensinamentos práticos para que aquelas pessoas pudessem se fortalecer na fé. Por isso que a carta aos Romanos, alguns chamam a carta aos Romanos do Evangelho segundo Paulo, né? Mas eu também gosto de olhar para a carta aos Romanos como um tratado teológico. Teologicamente ela é profunda. Falando acerca de salvação, falando acerca do homem, falando acerca da condição humana em si, ela é fantástica. Até o capítulo 12 nós encontramos ali ensinamentos teológicos fenomenais que nenhum crente não deve conhecer. Tem que conhecer os ensinamentos teológicos que Paulo coloca ali. Nós encontramos os personagens. Paulo, logicamente, que é o autor da carta. Encontramos Febe, que é uma serva do Senhor em si, na igreja ali de Cencreia. Né? Alguns falam que ela era uma diaconisa, no sentido literário da palavra, porque diácono quer dizer servo, né? Ou aquele que serve, e Febe era aquela que servia em si. Paulo confiou a carta a esta mulher, para que ela levasse até Roma. Então ela foi muito importante. Febe foi muito importante aqui na ajuda para o apóstolo Paulo. Quais temas encontramos aqui em si? Nós encontramos um tema principal, que é uma obra de ensino teológico, como eu disse. Encontramos, essa carta contém pouco material histórico. Ele usa algumas ilustrações. Paulo usa personalidades conhecidas do Antigo Testamento, como Abraão, como Davi,
como Adão, Sara, Rebeca, Esaú, Jacó, ele cita Faraó também, e também relata um pouco da história de Israel. Por quê? Porque a igreja era composta por judeus e não judeus. Vocês vão entender quando nós estudarmos a carta. Então ele cita aqui, ele usa personagens do Antigo Testamento como exemplos para o que ele estava ensinando. O tema principal em Romanos, segundo John MacArthur, o tema principal em Romanos é a justiça proveniente de Deus. E vocês vão entender isso logo nos primeiros capítulos que Paulo começa a falar sobre isso. Nos primeiros capítulos você já encontra ali ele falando sobre a justiça que vem de Deus. Então ele fala ali dessa verdade gloriosa de que o Senhor justifica o pecador culpado e condenado, logicamente, somente mediante a graça por meio de Jesus Cristo. Paulo ele vai enfatizar isso de uma forma muito grande. O Senhor ele justifica os pecadores que já estão mortos, que já são culpados e condenados. Somente um caminho, e esse caminho é graça em Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo. Os capítulos de 1 a 11 apresentam, como eu disse para vocês, verdades teológicas. Nós vamos passar por elas. Agora, os capítulos de 12 até 16 fala sobre prática do dia a dia, fala sobre vida em si, já que todo esse conhecimento teológico é real, é importante, então como eu devo viver baseado em tudo isso, depois que eu sei de tudo isso? Então, os capítulos 12 a 16 falam sobre isso, ok? Quais são os temas que nós vamos tratar aqui no decorrer do estudo do texto em si? Nós vamos falar sobre princípios de liderança espiritual, vamos falar também sobre a ira de Deus contra a humanidade pecadora, logo no início, capítulo 1 a gente já encontra isso. Vamos falar também sobre os princípios do julgamento divino. Quais são os princípios do julgamento de Deus? Vamos encontrar aqui. Vamos falar também sobre a universalidade do pecado. E aqui é muito interessante. Não é a universalidade da salvação. Romanos fala sobre a universalidade do pecado e as suas consequências, né? Vamos falar também sobre uma exposição à defesa da justificação pela fé. Paulo, ele defende que a fé, a justificação é somente pela fé. E aqui, aí sua mente vai começar a borbulhar quando você começar a olhar o contexto religioso contemporâneo. Você vai olhar para o contexto religioso contemporâneo, passando por assuntos como esse, por exemplo, Paulo fala no capítulo 5 sobre a certeza de salvação. E você vai olhar para o contexto religioso contemporâneo e vai falar, caramba, justificação somente pela fé, certeza de salvação. Peraí. O que está acontecendo hoje, então, no mundo em que eu estou vivendo? O que está acontecendo hoje com a cristandade de acordo com isso que está revelado aqui? Então, esses assuntos vão borbulhar a nossa mente para uma série de questões contemporâneas que você vai poder olhar, analisar e chegar às suas próprias conclusões, baseado no texto bíblico. Ele fala também sobre a transferência do pecado de Adão, né? Fala sobre a santificação. Nós vamos falar também sobre o plano de Deus para Israel. E tem muita gente que confunde isso, tá, gente? Tem muita gente que confunde Israel com igreja e acha que a igreja é Israel, e acha que Israel é a igreja, e aí faz um lamaçal, aí mistura tudo, e aí quando você for ver, a pessoa daqui a pouco está usando o kippá dentro da igreja porque acha que é judeu, e tem bandeira de Israel dentro da igreja, e tem candelabro dentro da igreja, porque acha que a igreja é Israel, e Israel é... Enfim, Paulo fala aqui sobre o plano de Deus para Israel. E você vai perceber que o plano de Deus para Israel é um pouco diferente do plano de Deus para a sua igreja em si. Bom, isso eu acho que está bem claro nas Escrituras, como um todo. Fala também sobre os dons espirituais e a prática da piedade, aí já lá no capítulo 12. No capítulo 12. Fala sobre a responsabilidade dos cristãos para com os seus governantes. O texto fala também,
E aqui a responsabilidade dos cristãos para os seus governantes, para com seus governantes também. Outro tema que é extremamente importante, né, para nos situarmos no nosso dia a dia. É extremamente importante que nós, como crentes, olhemos para a nossa história, observemos a nossa história e nos posicionemos em nossa história, baseado nas nossas pressuposições, cosmovisões e na nossa fé, principalmente. Devemos nos posicionar. E também sobre os princípios da liberdade cristã. Qual é o limite? Até onde o cristão tem a sua liberdade? Que liberdade é essa que nós temos? Não é? Então nós vamos passar por esses temas aqui no decorrer da carta. São temas interessantes. Então vamos parar por aqui. Deus abençoe vocês.